Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a produção de flores transformou Olambra, no interior paulista, em um dos destinos mais românticos e charmosos do estado. A inspiração veio deste paraíso florido, a Holanda, na Europa, maior produtora do mundo. E uma plateia formada por compradores lota arquibancadas para ver um espetáculo curioso. Um leilão de flores inspirado em um método holandês. Que é um silêncio danado, todo mundo quietinho, todo mundo com seu fone. Porque como é muito rápido, né, muito dinâmico, senão você acaba perdendo as oportunidades, né? E você vai ver também: a disputa comercial entre Estados Unidos e China elevou a previsão da participação brasileira nas exportações de soja da safra 2019-2020. O prazo para a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural começou esta semana e vai até dia 30 de setembro. Ao todo, são 5 meses de suspensão da pesca do camarão. Esse é o maior período de defeso no sul do estado de Santa Catarina. O mercado de flores é promissor no Brasil. São cultivadas 5.000 variedades. Há 300 tipos de rosas e centenas de orquídeas. São Paulo concentra 70% da produção e comercialização do país. A cidade de Olambra, no interior paulista, é a maior exportadora de flores da América Latina. Só no ano passado foram realizados 8 bilhões de reais em negócios. A equipe do Agrocultura foi até lá conhecer o trabalho desenvolvido pelos floricultores. Máquinas, robôs, equipamentos de última geração. Olhando assim, parece até que estamos num outro país. Mas isto é Brasil. A empresa, há 5 anos atrás, com dificuldade de mão de obra no Brasil, decidiu fazer volume de produção e, para isso, foi procurar tecnologia. E fomos na Holanda, achamos essa tecnologia que você viu aqui, e com isso a gente consegue fazer um grande número de plantas com poucas pessoas e com boa qualidade. No interior de São Paulo, a tecnologia dita o ritmo da produção de flores brasileira. A região de Olambra é o maior centro de produção de flores e plantas ornamentais da América Latina, herança da colonização holandesa. Os imigrantes chegaram por aqui no final da década de 40 e trouxeram de lá o cultivo das flores. Aliás, as flores e a Holanda têm uma ligação muito próxima. Elas dão cor à paisagem. Vistas do alto, parecem tapetes coloridos. As flores são o principal produto de exportação do país e atraem turistas de todo o mundo. Hoje, a Holanda é o maior produtor de flores e plantas comercializadas no mundo. E veio de lá a inspiração para produzir flores com alta tecnologia no interior paulista. Estamos em Mogi-mirim, cidade vizinha a Olambra. Por aqui, por onde se olha, só se vê uma única flor, a Phalaenopsis. É uma planta que a gente pesquisou o mercado, que a gente já faz Phalaenopsis há mais de 10 anos. E a gente tinha outra unidade, a gente tem outra unidade de produção, e estávamos ficando limitados ao volume. Precisava de mais volume e não se conseguia fazer. E era um produto que, quando nós decidimos fazer, tinha uma certa falta no mercado. E é um povo que até hoje está muito no gosto do povo. A orquídea hoje eu acho que é o carro-chefe de flor hoje, em termos de flor de vaso, de venda hoje. São 30.000 orquídeas produzidas por semana, 1,5 milhão por ano. Esta é a maior produção do Brasil. E para chegar aos mercados com qualidade, é preciso delicadeza, tempo e cuidado. Ele dura 1 ano o processo. Então a planta ela é plantada lá no robô, ela é classificada, ela é mandada para a estufa, ela fica 25 semanas na estufa, volta para a mesa lá na classificação, onde é o colar, que você vai lá colocar no colar, a gente coloca ela no colar, aí ela volta para a produção de novo, fica mais 10, 12 semanas vegetando,
Aí ela entra no sistema de frio, que são as estufas com ar-condicionado, para fazer a indução de flor, ficam 10 semanas lá. Depois que ela sai de lá, são mais 10 semanas para vender. Ela fica 5 semanas numa estufa mais fria, vai para o estaqueamento, que é a penúltima fase, vem para essa estufa aqui, fica 3 semanas e aí é vendida, colhida e mandada embora daqui. A gente hoje importa 100% as mudas, não fazemos nada, é tudo importado da Holanda e da Tailândia, com empresas que trabalham em melhoramento genético constantemente estamos recebendo novas variedades, todo ano recebe algumas variedades novas para testar e sempre está tentando modificar e aperfeiçoar cada vez mais. Essa estufa é toda automatizada, tem controle de temperatura, umidade e luminosidade. Aqui estão plantadas 95 mil orquídeas. Mas nem toda essa tecnologia de ponta dispensa o trabalho manual na produção de flores. A mão de obra é indispensável na cultura. Você diminui o que você usa num cultivo convencional, mas a mão de obra é necessária. Um pouco mais especializada às vezes, mas você tem que ter a mão de obra, sem dúvida nenhuma. Toda a produção é destinada à cooperativa Velha em Olambra, onde é comercializada por meio de um leilão. Um leilão, digamos, bem diferente do que estamos acostumados a ver. É um conceito europeu, né? Na Holanda já se pratica esses leilões reversos há anos e aí trouxe o conceito para o Brasil. Então o preço ele começa do máximo para o mínimo e ele segue bem a regra de economia, né? Oferta e procura. Então, tendo uma maior procura, o preço ele acaba subindo, né? Diminuindo um pouco aí essa procura, cai um pouquinho o preço, tá? Mas assim, ó, ele acaba sendo um balizador de mercado. Compradores de todo o Brasil vêm para cá em busca das melhores flores. Tem quanto tempo que você vem aqui no Velling? Já há 20 anos eu estou no ramo de flores, já comprando leilão. Olha, entrei mais por acaso, né? Eu entrei para trabalhar no escritório como recepcionista e acabei vindo para o leilão, gostando, acabei ficando, já faz um bom tempinho já. O senhor veio buscar o que aqui? Eu estou comprando geral. Todo tipo de plantas e cortes também. A compra de flor evoluiu muito aqui em Olambra? Bastante, viu? A cooperativa cresceu muito nesses últimos anos, né? Até por conta da qualidade dos produtos que se tem hoje em dia, né? E a gente, normalmente, quando vai no leilão, ouve muito barulho. Aqui é um silêncio danado, todo mundo quietinho, todo mundo com seu fone. Não pode dar muita bandeira, não, no que você quer, né? Não, com certeza, porque como é muito rápido, né? É muito dinâmico, senão você acaba perdendo as oportunidades, né? Antigamente, só para ter ideia, era bem menos mercadoria e levava muito mais tempo o leilão para comercializar, né? Hoje em dia o volume, que nem hoje, tem 4 mil carrinhos passando, em 4 horas é comercializado o produto. Há 25 anos atrás, era 40, 60 carrinhos e demorava 1 hora, 1h30 para ser vendido o produto. Então facilitou bastante. Assim que o lote é arrematado, ele segue para a distribuição. Tudo é muito rápido, graças à tecnologia. A partir do momento que o cliente, né, ele comprou um determinado lote, esse carrinho ele vai até uma área de distribuição. Lá nós temos toda a parte de tecnologia e também rastreabilidade. Então assim, ó, nós conseguimos rastrear o carrinho desde o momento que ele chega do produtor até passagem pelo leilão e o momento da distribuição. E aí nós começamos a cronometrar também esse tempo para disponibilizar o produto mais rápido para os nossos clientes. Todos os carrinhos e as nossas embalagens secundárias, que são os porta-vasos, os cestos, todas elas têm chip, né, tem ali suas tags de RFID. Nós também mantemos os controles, né, o controle do material que saiu para o produtor, retorno desse material do produtor, saída desse material, né, junto com as flores e plantas para os clientes e também o retorno dessas embalagens. Nós conseguimos fazer, além da rastreabilidade, o controle também com quem está esse material. Hoje, com o volume que nós temos, se nós não tivéssemos tecnologia, nós teríamos que estar aí com um quadro de pessoas talvez até maior. Mas por conta das tecnologias, nós conseguimos manter o quadro de colaboradores e conseguir uma eficiência operacional maior e dando também aos colaboradores uma condição de trabalho também melhor. Daqui
Daqui a pouco você acompanha a segunda parte desta reportagem especial sobre a produção de orquídeas em Olambra. E a seguir você vai ver as principais notícias do campo desta semana. A disputa comercial entre Estados Unidos e China elevou a previsão da participação brasileira nas exportações de soja da safra 2019-2020. Ao todo, são 5 meses de suspensão da pesca do camarão. Esse é o maior período de defeso no sul do estado de Santa Catarina. Voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo desta semana. Ao todo, são 5 meses de suspensão da pesca do camarão. Esse é o maior período de defeso no sul do estado de Santa Catarina. E a fiscalização acontece aqui, nas 8 lagoas do Complexo Lagunar. Só no ano passado foram quase 1.000 redes de pesca retiradas das lagoas durante o período do defeso do camarão. Fazendo campanas, solicitando mais a colaboração dos pescadores que estão cumprindo realmente o período de defeso, para ele nos informar quem são realmente os pescadores que estão infringindo a lei. E vão responder criminalmente, vão responder administrativamente. O período do defeso segue até novembro. Se a gente não tiver uma parada de pesca nesses períodos, a gente só vai diminuir a produção. Após a pausa obrigatória da pesca do camarão, as atividades deverão ser retomadas normalmente. Por aqui, o camarão faz parte do cardápio quase que diariamente do morador nativo. Ou, para quem vem conhecer esta terra, a Janita Garibaldi, heroína de 2 mundos. É ao sul do estado de Santa Catarina, em Laguna, que acontece a tradicional pesca do camarão. Cafeicultores do sul de Minas fizeram carreata com tratores e caminhões em Cabo Verde. O protesto foi contra o preço baixo do café. A saca de 60 quilos está sendo vendida na região a R$ 390. Segundo produtores, o valor de produção está em torno de R$ 420. Os cafeicultores pedem também a renegociação de dívidas junto aos bancos, o zoneamento da cafeicultura e a melhor definição da diferença entre café de montanha e café de baixada. A pauta, com as reivindicações, foi encaminhada ao Ministério da Agricultura. O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação do pagamento das parcelas de financiamentos para produtores de arroz. A medida vale para os valores vencidos em julho e agosto deste ano, contratados para a safra 2018-2019. Com isso, o pagamento do empréstimo poderá ser feito em até 3 parcelas, com o primeiro vencimento em outubro. O prazo para a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural começou esta semana e vai até dia 30 de setembro. Este ano passa a ser obrigatória a apresentação do recibo do Cadastro Ambiental Rural na declaração. A declaração e o pagamento do imposto são obrigatórios para as pessoas física ou jurídica, titular ou dona de imóvel rural. Quem perdeu ou transferiu a posse ou o direito de propriedade da terra a partir de 1º de janeiro deste ano também está obrigado a apresentar a declaração. O Imposto Territorial Rural pode ser pago em até 4 parcelas, mas nenhuma inferior a R$ 50. O imposto inferior a R$ 100 deve ser pago à vista até 30 de setembro, último dia de entrega da declaração. A apresentação da declaração deve ser feita pela internet, pelos programas ITR 2019 ou da ReceitaNet, disponíveis no site da Receita Federal. O contribuinte também pode entregar a declaração em um pendrive em uma das unidades da Receita. A disputa comercial entre Estados Unidos e China elevou a previsão da participação brasileira nas exportações de soja da safra 2019-2020. O Brasil deverá exportar 76,5 milhões de toneladas, 50% de um total mundial de 150 milhões, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Devido às enchentes no período do plantio, a safra da soja americana deve ser pouco mais de 100 milhões de toneladas. A China, que enfrenta o surto de peste suína africana, reduziu a demanda por farelo de soja. Os chineses vão importar 2 milhões de toneladas a menos do produto, não ultrapassando 85 milhões. Ninguém poderia acreditar há 30 ou 40 anos que o Brasil viria a se tornar o maior produtor mundial de soja. Mais ainda, conforme vimos agora, o Brasil passou a ser o maior exportador de soja do mundo.
Como é que a gente explica essa mágica? A resposta é uma só: investimentos em tecnologia. A pesquisa científica, a pesquisa agronômica aqui no Brasil foi capaz de alterar o fotoperíodo da planta da soja e fez com que ela se adaptasse às regiões tropicais de agricultura como a nossa. Sim, porque a soja é originária das regiões frias da China. Sempre foi produzida em áreas frias. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a soja veio para o Ocidente, nos Estados Unidos, produzido em regiões frias. Quando chegou no Brasil, nos anos de 1950, 1960, era produzida onde a soja? No Rio Grande do Sul, frio. Mas aí surgiram o Instituto Agronômico de Campinas, a Universidade Federal de Viçosa, um pouco mais tarde a Embrapa, e através de melhoramento genético, de investimento em biotecnologia, fizeram com que a soja se adaptasse aos cerrados brasileiros, às regiões mais quentes do Brasil. Aí a soja deslanchou. Na história da soja no Brasil, mais importante que a quantidade é a qualidade e a produtividade. Nós começamos produzindo soja com 2.000 quilos por hectare, depois 2.500, 3.000 quilos por hectare, e nesta última safra, produtores com alta tecnologia, com um pacote tecnológico bem feito, com boa agronomia, colhendo 4.500, 5.000 quilos por hectare. Nós estamos felizes que a soja do Brasil está conquistando o mundo. Mas o grande exemplo que o Brasil está dando, mais do que essa exportação ou o tamanho da safra, é que nós desenvolvemos uma soja com tecnologia. Cada tonelada de soja exportada tem por trás grandes investimentos em inteligência, tecnologia e produtividade. Esses são os caminhos para o agro do Brasil. Veja a seguir a segunda parte da reportagem especial sobre produção de flores em Olambra. Você vai ver como a tecnologia agiliza o plantio e garante qualidade à distribuição. Voltamos já já. Agora você vai ver a segunda parte da reportagem especial sobre a produção de flores em Olambra, no interior paulista. A tecnologia agiliza e dá qualidade ao plantio, além de garantir condições perfeitas de armazenamento. Tecnologia, palavra frequente no dia a dia do homem do campo. A especialidade do seu Johannes? Echevérias. Temos aqui 25 variedades de echevérias e a nossa produção, nos últimos anos a gente chegou a colocar 650 mil vasos no mercado e provavelmente esse ano nós vamos estar em torno de 900 a 1 milhão de vasos colocados no mercado. Para garantir mercado, ele mesmo foi obrigado a desenvolver tecnologias de produção da planta. Nós temos pouca disponibilidade de literatura para echevéria, então a gente acabou desenvolvendo. Nós temos a nossa irrigação é totalmente automatizada e toda a parte de controle de pragas é feita por controle biológico. A gente não trabalha mais com defensivos químicos. A gente foi indo atrás das pessoas ou dos fitopatologistas que eram mais ligados ao controle biológico e nós fomos atrás desse pessoal que estava mais interessado e a gente continua trabalhando com eles. O controle biológico ele é um trabalho, vamos dizer, as bactérias trabalham para você e você tem que acreditar nisso. No começo você tem muitos problemas, né? E se você acredita, aí você acaba conseguindo o domínio. O resultado é bom. O resultado é bom. Na verdade, no químico é o químico que controla. No biológico, é o biológico que trabalha para você. O químico, ele agride todos, até as pessoas que trabalham, a família. E o biológico não, ele não agride absolutamente nada. O custo, eu acredito que seja, no início é mais alto porque você tem perdas, mas quando você consegue dominar, o custo é mais baixo e eles trabalham para você. Essa tecnologia que o senhor tem aqui hoje na propriedade do senhor, sem ela, o senhor conseguiria produzir? Acredito que não. Não conseguiria produzir. Provavelmente eu ia ter uma perda de 50% acima e aí inviabilizaria todo o processo de produção. Até uma máquina para a seleção de mudas foi criada pela USP para auxiliá-lo na produção.
Nós temos uma classificadora de mudas, a finalidade foi a padronização das mudas, onde a gente consegue então plantar todas as mudas do mesmo tamanho e com isso elas também ficam prontas para o mercado no mesmo tempo. E aí você economiza muito espaço, irrigação, assim por diante. E não acabou não. Nós temos duas enchedoras de vaso, que são plantadeiras de vaso. Elas fazem o trabalho pesado, essas máquinas colocam o substrato no vaso, deixam pronto para as pessoas plantarem as mudas no vaso. Tem que ter muito cuidado aqui no plantio da muda no vasinho? Tem, porque ela é bem delicada, porque se você quebrar o centro da planta, já não pode usar mais. Porque daí ela não cresce mais. Então você tem que, sempre que você for colocar, não apertar esse olhinho, porque se quebrar já não pode mais. E aí o trabalho feminino ajuda muito pela delicadeza, né? Com certeza, que aí na parte delicada é a gente, no serviço braçal os meninos. A cidade de Olambra responde por 45% do mercado de flores do Brasil e este ano a expectativa é de um crescimento de 10% em relação ao ano passado, acima da média nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Floricultura, o IBRAFLOR. No Brasil, as vendas de flores devem chegar a 8 bilhões de reais. Esta outra cooperativa, especializada em flores de corte, apostou na venda online para atrair novos clientes e mercados. Nosso diferencial maior hoje é o nosso sistema de venda, né? A gente tem uma plataforma de venda online onde a gente consegue disponibilizar toda a nossa oferta para o cliente, para ele poder trabalhar através do smartphone, através do seu escritório. Ele consegue interagir em tempo real a sua venda na ponta com a nossa produção nos sítios. Então a gente conseguiu criar esse mecanismo comercial muito forte de levar a informação muito mais rápida para o mercado. Como a gente trabalha com um produto que é a flor de corte, o nosso carro-chefe, e ela exige essa agilidade de mercado, então a gente fez um sistema que a gente consegue trabalhar muito mais rápido a informação e aí depois só faz a entrega do produto. Além de produtores de São Paulo, a cooperativa recebe flores de outros estados. Vem carregamento até do Ceará para cá. Na realidade, eles buscam regiões distantes por questões de clima. Então, assim, se a gente considerar hoje, 45% da nossa produção vem do estado de Minas Gerais. São regiões até próximas de Olambra, 100 a 200 quilômetros, porém são regiões montanhosas de clima mais ou menos. A produção específica do Ceará também, eles estão na Serra da Biapaba, pela questão climática. Lá nós conseguimos ter um clima muito parecido dos climas europeus, onde você tem a luz durante o dia e tem uma temperatura muito mais amena durante a noite, além de uma estabilidade no ano. Hoje a nossa flor de lá, ela vem aérea ou terrestre, porém, que nem eu falo, quando essa flor sai de lá, ela já está 100% destinada para algum mercado. O que garante a qualidade da flor, desde a produção até a entrega ao consumidor, é a constância de temperatura, em média 4 graus durante toda a cadeia, podendo variar 2 graus a mais ou 2 graus a menos. São carretas refrigeradas, são carretas próprias hoje para flores, só para ter uma noção, carretas que transportem carnes, frios, então assim, todo esse cuidado pensando realmente para essa flor durar o máximo possível na ponta. Após conquistar o mercado nacional, o foco agora está nas exportações. O que a gente pode esperar aí de futuro? O que vem pela frente aí, Daniel? Olha, como eu falei, a gente está retomando um trabalho de exportação de novo, então a gente está fazendo algumas prospecções de mercados, principalmente no mercado de Portugal, onde a gente tem uma facilidade de trabalhar, é um mercado que conhece a flor brasileira, então nós vamos estar pensando em alguns estudos retomando esse mercado aí. Mas está nos dedicando muito trabalho no sentido de ter que de novo readequar a nossa produção para um produto padrão exportação, aonde se comparar com mercados colombianos, equatorianos, para eles só trabalham com o mercado internacional, seja americano ou europeu. Então a gente tem que de novo buscar uma proximidade, uma igualdade de produto para conseguir brigar com esse mercado. Assim é a Olambra, uma joia brasileira, exemplo para o mundo.
programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.